Aqui, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, veio a público na tarde de hoje para afirmar que o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi responsável por publicar uma notícia mentirosa. Mais cedo, o jornalista afirmou em seu blog que Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, reclamou do episódio que no último fim de semana teria envolvido o presidente Jair Bolsonaro e um repórter do Grupo Globo. De acordo com Lauro Jardim, Heleno teria responsabilizado os agentes que ficaram responsáveis pela segurança de Bolsonaro durante o passeio realizado ontem nos arredores de Brasília. Essa versão, contudo, é negada pela equipe de comunicação do GSI. Nem o ministro, nem o GSI emitiram qualquer comentário sobre o fato ocorrido com o presidente da República na Catedral de Brasília, afirma o órgão em comunicado divulgado à imprensa. Além de apontar o que define como notícia mentirosa, assinada outra vez por Lauro Jardim, o comunicado oficial do GSI tece críticas diretas ao colunista de O Globo. Lamentável desonestidade intelectual desse profissional da imprensa, afirma o GSI na nota. Em 30 segundinhos, Maria, queria uma pincelada tua a respeito dessa nota aí, divulgada pelo GSI. Não é verdade que o ministro Augusto Heleno reclamou ou creditou ali aos profissionais de segurança do presidente esta possibilidade. Mas ele faz comentários, sim, e orienta, né? É a função principal do Gabinete de Segurança Institucional, exatamente de manter esta segurança do presidente. E hoje a gente sabe que a segurança, ela vai além da segurança física, existe toda uma avaliação de ambiente, né? E o presidente surpreende a segurança porque ele cisma de parar numa feirinha, num pastel, e isso é muito difícil de conter. Muito bem, já estamos de volta com os Pingos nos Is, agora também para você que nos ouve pelo rádio, seja bem-vindo de volta, formada aqui mais uma vez a nossa rede. Mais uma informação aqui, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento Vencendo a Covid-19 no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira. No discurso, ele lembrou que já foi contaminado e se recuperou. Bolsonaro falou também sobre a cloroquina. Vamos assistir. Eu acredito em mais de 10 ministros, aqui tem um aqui, mais de 10 ministros, pegaram a Covid, né? E se trataram, logicamente, com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então é sinal, a observação é que está dando certo, né? E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Como sempre citei, na história militar, a guerra na Coreia, a guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha ninguém mais para doar sangue para ele, e acabaram botando na veia dele água de coco. E deu certo. Se tivesse que esperar uma comprovação científica, né, no futuro, poderia-se ver que muitas vidas poderiam ter sido salvas com água de coco. Por fim, Bolsonaro elogiou a atuação de Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde e disse que os secretários da pasta não reclamam do general. Ainda sobre o vírus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, admitiu que economia é vida. Segundo ele, não é preciso optar por uma delas, porque ambas se complementam. Aspas. Não podemos escolher entre economia e vidas. É uma falsa escolha. A pandemia é um alerta de que saúde e economia são inseparáveis, declarou ele em entrevista coletiva. Além disso, afirmou que as medidas de isolamento social não têm de ser utilizadas como soluções de longo prazo para conter a Covid-19. Conforme Adhanom, a pandemia deve ser freada em menos de 2 anos, considerando a tecnologia disponível e os recursos financeiros aplicados na luta contra o vírus chinês. E quem participou também desse evento, conforme você que nos assiste viu aí na imagem, é o deputado federal, também médico, Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. E é com ele que nós vamos conversar agora. Deputado, mais uma vez, obrigado sempre pela entrevista, pela gentileza em atender ao nosso convite. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade de participar do Pingo nos Is, sempre para mim é muito bom, eu me sinto muito bem aí debatendo com você.
Que legal, obrigado, deputado. Faço aqui a primeira pergunta, queria saber do senhor o que o senhor achou das críticas que o evento sofreu por causa da escolha do nome, deputado, porque o título é Vencendo a Covid-19 e aí houve algumas críticas, pessoas dizendo que o Brasil, na verdade, não venceu, não estaria vencendo a Covid-19. Qual é a avaliação do senhor? O país está vencendo ou venceu a Covid-19, deputado? Olha, a Covid-19, ela é uma epidemia que tem um padrão das epidemias virais, tem começo, meio e fim, ela está indo para o fim, né? Ela está indo para o fim nos lugares onde ela foi mais intensa, 85% dos casos, inclusive dos óbitos da Covid-19, foram em São Paulo, Rio, Nordeste e Norte do país, né? Aí foi onde realmente a epidemia foi mais intensa. No Sul, que tinha circulado pouco vírus, chegou até a ter um paradoxo no Sul, que foi no Rio Grande do Sul em especial, eu acompanhei isso, houve uma epidemia de saúde, que ficaram trancaram tudo 4 meses e não tinha casos de Covid. Então, os hospitais não tinham internação por Covid, poucas internações, e os que estavam assistindo televisão, algumas redes de televisão, né, apavorados, em pânico, com medo de pegar, que estavam com câncer, que estavam com problemas graves cardíacos e tal, não foram para o hospital. O hospital ficou vazio, os hospitais ficaram vazios. Com o inverno, como sempre aumenta o contágio dos vírus, aumentou o contágio dos vírus também, do vírus do coronavírus, que também já cai, a partir do final de julho, cai no inverno, caem todos os contágios de gripes virais, né, os vírus, né, as síndromes gripais de vírus caem e termina, né? A epidemia está indo para o fim, tanto agora nos lugares onde o vírus não tinha circulado, que era a região sul, centro-oeste e Minas, né? Está começando a cair o número de casos, de contágio, e vai terminar também em pouco tempo. Então, o vírus está indo para o fim, independente do discurso apocalíptico de que nós vamos ter dezenas de milhões de mortos e tal, que isso não aconteceu, né? E no Brasil também não teve 1.150.000 mortos, né? Tem um número alto, eu não estou negando aqui a gravidade, né? São 115 mil mortes, mas é importante dizer que são 115 mil mortes dentro do lockdown e da quarentena, que foi comandado pelos governadores. O presidente não pôde agir, ficou com as mãos amarradas por uma decisão do Supremo. Mais uma pergunta agora você, Guilherme Fiuza. Deputado, essa questão do ciclo da epidemia pode ter sido estendido por conta do lockdown, no sentido de que os saudáveis, os menos vulneráveis, enfim, o vírus não circulou tanto quanto teria circulado, como aconteceu na Suécia, por exemplo. Se as pessoas circulassem, em vez de ficar fechadas em casa? Isso é uma possibilidade, mas o que nós vimos aí é que o vírus cumpriu o ciclo dele, né? Ele foi numa velocidade que ele ignorou o lockdown e a quarentena, né? Ele foi contaminando tudo, a subida dele foi muito rápida, nunca teve achatamento de curva nenhuma, né? E depois a descida dele tem sido mais lenta, inclusive isso aconteceu na Europa também. A descida, o número de casos cai, mas cai de uma forma mais lenta, o que dá aí 14 semanas, mais ou menos, de duração, onde ocorre o surto epidêmico. Não é em todo o país, não é em todo... Onde ocorreu com mais intensidade, ele já subiu, já desceu e já terminou praticamente. O caso de Manaus, na região norte, Ceará, Pernambuco, o Rio de Janeiro sempre mostra essa curva aqui, que eu acho que ela é muito didática, né? Esse dado aqui. A curva, ela virou em abril. Na última semana de abril foi a curva, o pico do contágio. Isso aqui é o número de internações, na primeira semana de maio no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, por Covid, de síndrome respiratória grave, 2.435. Aqui é um mês depois, em junho, olha como é que caiu. 44 internações só na primeira semana de junho. Então a epidemia está indo para o fim, né? E o vírus, aparentemente, ele ignorou qualquer quarentena, qualquer lockdown, porque o contágio dentro de casa foi maior do que fora. Quem lhe faz a pergunta agora, deputado, é José Maria Trindade. Por favor, Zé. Pois é, deputado, prazer voltar a falar com o senhor.
O gráfico da Covid-19 aqui no Brasil está sendo considerado isolado no mundo, né? Geralmente é um pico muito grande, vai lá em cima, volta e aqui no Brasil não. Ele foi subindo, atingiu um patamar alto, está mantendo ali 900, 1.000 mortes por dia e está mantendo esse patamar. Eu queria saber se dentro desta peculiaridade aí, desta curva, desse gráfico no Brasil, se é um bom sinal ou um mau sinal ficar nesse patamar. Eu acho que tem uma distorção do gráfico, né? Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é a curva do contágio, né? Quando ele contamina, ele aumenta e desce. Ele sobe e desce, ele não tem platô nenhum, né? O que está acontecendo é que há um registro atrasado de casos de óbitos. E a curva dos óbitos, que acontece quase um mês depois do contágio, né? Pode ver que a curva, se tu colocar na data certa, ela está... 22 de maio, que é o pico dos óbitos, 22 de maio para cá caiu, não tem platô. O problema é que, como muitos casos são registrados tardiamente, eles jogam tudo no último dia, vão sempre jogando no último dia. Então parece que não tem fim, parece que está sempre aumentando. Se tu botar aqueles que tu jogou no último dia na data certa em que eles ocorreram, tu vai ver que a curva está para trás já, o pico da curva está para trás. Como o pico da curva do contágio também foi na última semana ele é mais ou menos de 3 a 4 semanas antes da curva dos óbitos, né, do pico dos óbitos. Então, uma 2 semanas antes também da internação hospitalar. São 3 curvas, na verdade, é o contágio, né, a internação hospitalar e depois a dos óbitos, que ocorre depois, sempre posterior. Vai terminar a epidemia, não vai ter mais contágio nenhum e ainda vai ter gente, infelizmente, vai ter gente falecendo ainda que estava internado no hospital. São internações de longas, né, prolongadas, mas a grande maioria, Zé Maria, vai ser que nem tu, assim, vai ser poucos dias, poucos sintomas, não vai ter nada mais grave. Mais de 90% das pessoas não vão para o hospital, se tratam em casa e melhoram, né? E graças a Deus tu está super bem ainda. A próxima pergunta de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Deputado, pelos últimos registros do Ministério da Saúde e de todas as secretarias da Saúde do Brasil, a curva, as semanas epidemiológicas vêm registrando quedas constantes no número de óbitos. É isso? É isso. Se tu colocar na data certa, então o Brasil, como é que o Brasil poderia estar perdendo a luta se o número de óbitos vai baixando? A epidemia está indo para o fim, é o que eu tenho dito há muito tempo, né? As pessoas acham que isso. O pico da epidemia, como ela tem um padrão que se repete em todas as epidemias virais, o pico da epidemia ocorre mais ou menos no meio do período da curva. É uma curva em sino, o pico é na metade do caminho. Nossa curva do pico foi na última semana de abril. De lá para cá cai no Brasil todo, no conjunto do Brasil. Principalmente puxa para baixo a redução nos lugares onde a epidemia foi mais intensa. Nos lugares onde ela foi pequena, teve pequenos surtos, que aumentou com o inverno, subiu um pouco, não alterou essa curva, que é 15% só do total, né? E depois cai também, já está caindo desde o início desde o final de julho, está caindo nos estados do Sul, Sudeste e Minas. Então está vencendo, não está perdendo. Sim. Ô deputado, o tempo todo que foi dito é que a quarentena seria feita para que houvesse tempo de se adequar à rede hospitalar, de se abrir mais vagas nas UTIs, de se construir novos leitos hospitalares, e agora o que se vê é que a ocupação dos leitos baixou bastante. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela já há algumas semanas não passa de 70% no estado de São Paulo. Inclusive, os hospitais de campanha que tinham sido montados, já na grande maioria foram desativados. Aqui em São Paulo, pelo menos, praticamente todos eles. Isso seria um sinal das próprias autoridades admitindo que, na verdade, não existe possibilidade de segunda onda, que, na verdade, não vai haver colapso da rede hospitalar. O fato de os hospitais de campanha terem sido fechados não revela aí uma contradição e as próprias autoridades descartando qualquer possibilidade de colapso na saúde? Não tem mais possibilidade de colapso, a epidemia já foi, né? Ela está indo para o fim, não é que ela acabou.
Ela vai ter casos ainda, vai ter mortes, infelizmente, né? Mas ela está indo para o fim. Não tem segunda onda. Essa segunda onda é só para assustar. Faz parte do repertório para botar pânico na população e vencer o fique em casa, né? Não tem segunda onda, não tem perda de imunidade. Agora o sujeito perdeu a imunidade, ele se contaminou e agora pode se contaminar de novo. Não existe isso. Esse vírus não é diferente, ele é um vírus, é um coronavírus. Ele é igual, ele é muito parecido, ele é 80% ou mais semelhante, idêntico, do ponto de vista genético, ao vírus que causou a SARS na Ásia em 2003. Inclusive, dali surgiu a ideia da cloroquina, da hidroxicloroquina, que o presidente falou no início, e politizaram o que foi o presidente que falou, que eles testaram a hidroxicloroquina lá nesse vírus em 2003 e viram que ela tinha um efeito importante in vitro, e estavam começando a testar em vivo. Quer dizer, no laboratório ela funcionava, ela bloqueava o vírus na célula, mas começaram a testar nas pessoas, e a epidemia terminou antes do que se previa. Ela, de repente, sumiu. Ela não virou pandemia, né? Era um SARS-CoV-1, agora esse é o SARS-CoV-2. Então ele é um padrão de vírus igual aos outros. Ele começa, termina, não contamina de novo, a pessoa fica imune por um longo tempo. Tem uma imunidade natural, 70%, 80% das pessoas têm imunidade natural, não pegam esse vírus de jeito nenhum, por isso que a curva ela acontece com 15% da população contaminada, ou menos de 15%, né? E é essa barreira que faz com que a curva suba e desça. Não tem nada a ver com quarentena, não tem nada a ver com... botar a culpa na lojinha fechada da rua principal do shopping é um absurdo. Ninguém pegou vírus na lojinha do shopping, né? As pessoas pegaram o vírus em casa ou pegaram em algum tipo de aglomeração, algum tipo de contato com uma pessoa que é um disseminador, um super disseminador, que também tem isso. Esse vírus ele tem um padrão um pouco diferente dos vírus da influenza, porque ele não contamina todas as pessoas não contaminam por igual. Algumas são super disseminadoras e outras contaminam pouco. Então tem uma diferença também que leva para a queda, para terminar a epidemia logo também. Então isso aí é um padrão desse vírus. O Brasil está terminando. A cloroquina, pode criticar o que quiserem, a cloroquina, mas foi a única possibilidade de medicação que teve, né? E mal não faz, não fez mal para ninguém, só pode, se fez para uma pessoa em milhões, entendeu? Em milhares. Então, o evento que a gente teve no Palácio hoje, os médicos foram depoimentos de mais de uma centena de médicos falando sobre o resultado positivo que eles encontraram. Ô, deputado, mais rapidamente, o senhor falou aí sobre reinfecção. Hoje as autoridades de Hong Kong anunciaram que seria o primeiro caso mundial de reinfecção de um rapaz de 33 anos que se contaminou 4 meses atrás e que agora foi diagnosticado de novo com o coronavírus. O senhor acompanhou isso? O senhor, como médico, o que tem a nos dizer sobre isso? Não? Eu não acredito nisso. Um caso só. Isso pode ter um erro aí de testagem também. É muito pouco provável que tenha acontecido isso. Certo. Todos esses vírus criam imunidade de longo prazo, né? Pelo menos 1 ano, 2 anos. Não são vírus que terminam a imunidade em poucos meses. Não existe isso, não tem precedente isso. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Deputado, nós vimos hoje o diretor-geral da OMS falando, ele fala muito, né? E falando hoje que acha que, fazendo um prognóstico assim meio vago, né? Mas estranhíssimo também, sobre estaremos livres dessa pandemia em menos de 2 anos, né? Enfim, a OMS, as atitudes, as diretrizes, os pronunciamentos são desmoralizantes, né? Para ela própria. O que o senhor acha que vai ser da OMS depois dessa pandemia? Eu acho que tem que se rever. O papel da OMS foi muito ruim nessa epidemia. E não pela instituição em si, mas pelo quem estava no comando, né? Esse Tedros é muito fraco. Eu acompanhei a epidemia do H1N1, eu coordenei o enfrentamento, a primeira entrada que a epidemia deu no Brasil foi no Rio Grande do Sul, e era a Margaret Chan, que era uma técnica excelente, né? E muito diferente, muito assertiva, acompanhava, procurava ver as evidências, não acreditava em Papai Noel, não acreditava em projeção matemática, acreditava em fatos, né? E ela ajudou muito. Agora, esse aí é muito fraco, a equipe toda dele é muito fraca. Ele criou uma equipe mais ideológica do que científica. Essa turma tem que sair.
Agora, vamos reestruturar a OMS. Por exemplo, eu acredito muito mais e me referencio muito mais com o CDC lá de Atlanta, nos Estados Unidos, que é o maior centro de doenças, de acompanhamento de doenças transmissíveis que tem no mundo, do que com a OMS. A OMS errou muitas vezes, errou desde o início. Foi e voltou, né? Não cumpriu, ficou que nem uma biruta de aeroporto, né? Não cumpriu o papel dela. Mais uma pergunta agora, José Maria Trindade. Diga, Zé. O senhor tem toda a razão. Essa diretoria da OMS fragilizou não só esta entidade que todos esperavam, a coordenação internacional com respostas e não com perguntas, né? Mas ela fragiliza também outros organismos internacionais que passaremos agora a olhar com uma certa desconfiança. Mas a OMS acabou liberando, deputado, um debate ou uma fala que estava proibida no Brasil. É o pós-pandemia. Nas suas avaliações, como será ali essa retomada do caminho depois da pandemia? Eu vejo que principalmente pequenas e médias empresas foram muito sacrificadas. Principalmente pequenas, né? Bares, restaurantes, pequenas mercearias e tal, que não abrirão as portas depois da pandemia. Como é que você está vendo essa retomada? Qual é a sua expectativa? Olha, eu acho que mesmo com as mãos amarradas, o presidente Bolsonaro fez um esforço muito grande para diminuir a quebradeira geral, né, que essas decisões erradas de lockdown, de quarentena levaram. E uma delas é essa, de ter um auxílio para essas empresas, né? Agora foi aprovado na Câmara também, já se votou isso, que é um auxílio para tentar minimamente fazer com que elas sobrevivam, né, esse período. Eu acho que vai ter que ter um programa específico de recuperação da economia, né? Infelizmente nós não conseguimos evitar isso, mas é um programa que se aproxima do que vai ser feito pelos países que deram certo. A caso da Suécia, a Suécia não teve quebradeira, né? E está com a mortalidade, a Suécia está com a mortalidade menor que da Inglaterra, do Reino Unido, da Espanha, da Itália, da Bélgica, do Chile, do Peru, e vai ficar em pouco tempo com mortalidade menor, infelizmente, que é do Brasil e dos Estados Unidos. Até o final do mês, o Brasil e os Estados Unidos devem estar com a mortalidade maior que a da Suécia. E a Suécia não fechou nada, não quebrou nada, né, manteve tudo funcionando. Então nós temos que vamos nos espelhar um pouco no que eles fizeram, mas ajudando, vamos dizer assim, tendo um programa de recuperação dessas empresas mais frágeis, né? As grandes empresas, o agronegócio não parou nunca, né? As grandes indústrias do agronegócio não pararam. O problema são o comércio, essas pequenas empresas de serviços e tal, que ficaram numa situação muito difícil. Augusto. Deputado, o agronegócio teve a sorte aí de ser considerado, a sorte não, né, uma decisão racional, ser considerado uma atividade essencial. Eu ia perguntar justamente sobre esses que estão sofrendo. Eu tenho conversado com motoristas de táxi que deram uma boa notícia. Esta semana eles estão com um movimento que corresponde a 70% do que era antes da pandemia. Agora, eu fico preocupado com bares e restaurantes que já podem funcionar durante algumas horas, para mim poderia funcionar o tempo todo. Eles tomam todas as medidas necessárias recomendadas aí pelos sanitaristas e tal, e no entanto as pessoas ainda não voltaram a frequentar por medo, esse medo difundido pelo noticiário da imprensa, sobretudo. O senhor coordenou já um combate a uma pandemia, né? Uma epidemia muito grande lá no Rio Grande do Sul. O que fazer para que esse pessoal perca o medo e para que os governadores também comecem a agir com mais coragem? Não é hora de abrir tudo? Tem um discurso maravilhoso no evento dos prêmios Nobel, do Michael Levitch, agora, recentemente, em que ele cobra isso, né? Ele diz, parece que os cientistas estão com mais medo do que a população, né? E a ciência pagou um mico nessa epidemia, né? Os ditos cientistas não conseguiram ajudar em nada, né? E ele mostra isso, né? As previsões foram todas superestimadas, se assustou demais a população,
Nós estamos pagando o preço do medo, né? Do medo que se infligiu à população, que se colocou nas pessoas, né? As escolas não estarem abertas, né? É um absurdo, porque as escolas podiam estar abertas, mas os pais estão muito assustados. Nós temos que convencer os pais de que não tem, o risco é muito baixo, né? Baixíssimo, muito menos que nas outras epidemias. A criança tem mais risco de pegar em casa do que fora de casa, do que na escola, se a escola tiver medidas de higienização, os cuidados básicos, né? Todas as escolas da China estão funcionando, as escolas da Coreia estão funcionando, as escolas da Suécia estão funcionando, a Alemanha já voltou às aulas em todas as escolas, né? Então, e o risco é mínimo, praticamente as crianças não têm formas graves dessa doença, quando pegam não tem formas graves. Quando também o comércio, as pessoas estão com medo, né? Esse medo tem culpa, grandes canais de televisão, grande mídia televisiva tem culpa nisso, que não para de insistir em botar medo. Os governadores caíram numa armadilha, eles criaram pegaram carona nesse medo e agora não sabem como sair, né? Porque era a hora dos governadores terem um discurso assertivo. Não, vocês podem voltar no restaurante. O risco está baixíssimo, não tem mais, a epidemia está indo para o fim, né? Então, mas os governadores, lá no Rio Grande do Sul, o governador criou umas bandeirinhas. Se tem um caso a mais no hospital, bota a bandeira vermelha e fecha o comércio de novo. Abre e fecha, não sabe sair. Porque se tivesse certo esse raciocínio deles, que as pessoas estariam protegidas pelo vidro da janela, né, e a loja fechada, a garantia que as pessoas não se contaminassem, quando é que ia sair de casa, então? Não tem prazo, né? Não tem prazo. É que nem a presidente da Fiocruz, que preside uma organização tão séria como a Fiocruz, e é uma pessoa que não entende nada de ciência, porque diz que tem que ficar 2 anos em quarentena e lockdown. Como é que a presidente da Fiocruz diz uma coisa dessa, né? É essa distorção da ciência que aconteceu nessa epidemia, que é terrível, né? Então, é só para botar medo, as pessoas só aumentam o medo. Então, agora está na hora de desfazer o medo, né? Se a televisão ajudasse, pelo menos, né, se a grande mídia ajudasse, os governadores tivessem uma posição mais assertiva, mas eles também ficaram prisioneiros numa armadilha que eles mesmos criaram. Então, isso pode ser mais demorado, viu, Augusto? Mais do que a gente esperava, mas era hora de voltar tudo ao normal. Fazer o que a Suécia está fazendo desde sempre, né? Voltar tudo ao normal e tomando cuidados, distância, álcool em gel, higienização, é isso. É um absurdo a gente ainda ter que fazer uma transição com uma epidemia que já está no fim e que nunca devia ter feito, tá, esse lockdown, essa quarentena. É isso aí. Muito bem, agradeço então aqui ao deputado federal Osmar Terra, esteve conosco aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, boa semana por aí, deputado. Eu que agradeço, um grande abraço, muito obrigado.